Olá, tudo bem, pessoal? Eu me chamo Davi, estou aqui novamente para fazer mais um movimento de live com o propósito, com o objetivo de trazer mais esclarecimento sobre a ayahuasca e uma desmistificação sobre tabus que as pessoas acabam tendo com relação à consagração do chá. Fatinha já chegou, foi a primeira a chegar. Vou já te chamar, Fatinha, deu certo. O mais difícil já deu certo, né, Fatinha? Bom, o pessoal tá chegando. Bom, vamos lá. Eu vou iniciar esse momento com um mantra que ele faz uma evocação ao arquétipo de Shiva no intuito de ancorar esse momento, para que tudo flua da melhor forma possível e o restante do nosso dia também, tá? Então, vamos nos concentrar, fechar os nossos olhos, nos alinhar, as palmas das mãos sobre as coxas, voltadas para cima, o nosso olhar, com os olhos fechados, o nosso olhar se direcionando para a região entre as nossas sobrancelhas e erguendo a nossa cabeça para cima, levemente. E eu vou iniciar a recitação do mantra. Om Lam Valai Madure Siddhaya Soma Sundara Rajati Rajaya Anurachaliswaraya Namah Shivaya Baba Shri Shivaya Swaha Om Lam Valai Madure Siddhaya Soma Sundara Rajati Rajaya Arunachaliswaraya Namah Shivaya Baba Shri Shivaya Swaha Om Lam Valai Madure Siddhaya Soma Sundara Rajati Rajaya Arunachaliswaraya Namah Shivaya Baba Shri Shivaya Swaha Om Lam Valai Madure Siddhaya Soma Sundara Rajati Rajaya Arunachaliswaraya Namah Shivaya Baba Shri Shivaya Swaha Om Lam Valai Madure Siddhaya Soma Sundara Rajati Rajaya Arunachaliswaraya Namah Shivaya Baba Shri Shivaya Swaha Om Lam Valai Madure Siddhaya Soma Sundara Rajati Rajaya Arunachaliswaraya Namah Shivaya Baba Shri Shivaya Swaha Om Lam Valai Madure Siddhaya Soma Sundara Rajati Rajaya Arunachaliswaraya Namah Shivaya Baba Shri Shivaya Swaha Om Lam Valai Madure Siddhaya Soma Sundara Rajati Rajaya Arunachaliswaraya Namah Shivaya Baba Shri Shivaya Swaha.
Continuando respirando fundo. Sentindo a sua respiração, sentindo seus pés no chão. E aos poucos, no seu movimento, vamos abrindo, e no seu tempo nós vamos abrindo os seus olhos. Vamos abrindo os nossos olhos. Bom, vou chamar a Fatinha. Fátima, cadê você? Vamos aguardar um pouquinho. Bom, enquanto a Fatinha não chega, eu vou falar que dia 17 vai ter um ritual aqui na casa, aqui no Espaço Vila da Cura, tanto de Ayahuasca quanto de Agnihotra. As inscrições foram abertas ontem, na segunda-feira, e ainda temos vagas. Como que se estrutura o ritual aqui no espaço? Nós temos em torno de 9 anos de experiência com consagrações, nas nossas próprias consagrações, e não está conseguindo participar. Olha, estranho. Vou mandar outro convite. Fátima. Mandei outro convite, Fatinha. Pronto. E no decorrer desse tempo, nós vimos a necessidade, quando nós consagrávamos apenas para o nosso desenvolvimento, né? Nós vimos a necessidade do uso de recursos terapêuticos para que a gente conseguisse ter um melhor aproveitamento das experiências com o chá da ayahuasca. Tá tranquilo, querida. Vê o Wi-Fi, vê alguma... Talvez seja a questão da conexão, que aí não está conseguindo sustentar o sinal. Não tem problema, vê, e se não der certo dessa vez, não tem problema, a gente vê um outro momento, tá? Bom, continuando a live, eu estou me entrevistando. Bom, no decorrer desse tempo, desses 9, 10 anos, dessa experiência com as consagrações, nós vimos a importância de estar utilizando recursos terapêuticos associados às consagrações do chá. Então, paralelo ao que a gente tinha de experiência nas consagrações, nas experiências, nas cerimônias, nós tínhamos procedimentos terapêuticos por fora. E aí a gente foi estruturando essa como nossa forma de conseguir administrar melhor os processos do chá. E passou um tempo, nós começamos o movimento aqui do Espaço Vila da Cura, onde eu sou fisioterapeuta e trabalho com medicina chinesa, e a minha esposa trabalha dentro da vertente do Ayurveda, e nós juntos atuamos tanto com radiestesia, quanto mesas radiônicas e outros processos de estudo do campo energético, como no caso da constelação familiar também. E de uns 3 anos para cá, nós resolvemos começar o nosso movimento com os clientes aqui do espaço. E o movimento foi crescendo, e de 1 ano para cá nós resolvemos abrir o movimento para pessoas de fora do espaço. Por isso que a gente começou a fazer mais publicações e os rituais começaram a ser mais difundidos, mais divulgados. E a partir daí, nós estruturamos o nosso trabalho fundamentado na ayahuasca terapêutica, que seria constituída de um pilar principal, aliás, de 2 pilares principais, onde o primeiro seria a medicina da ayahuasca, tanto é que depois nós tivemos que fazer o registro do nosso espaço como igreja, para que legalmente nós pudéssemos estar utilizando o chá de forma legalizada, tudo tranquilo, nos parâmetros da lei. E a partir daí,
temos esses 50%, o chá da ayahuasca, como recurso terapêutico xamânico, e como recurso terapêutico facilitador desse processo e também ancorador dos outros 50% do trabalho, nós temos o fogo do Agnihotra, que é um fogo de tradição védica, que ele vai trabalhar os nossos estados de consciência. Então, numa dinâmica que eu gosto de estar colocando como explicação, funciona mais ou menos dessa forma. Estou só mandando novamente o convite para a Fatinha. Oi, Jamile, boa tarde. Nós temos os nossos 3 estados de consciência principal, nível de consciente, subconsciente e inconsciente, onde o paralelo seria um iceberg. Nós temos aquela parte mais alta do iceberg, acima do nível da água, como o nosso nível de consciência. E a Fatinha me mandou pronto. Acho que agora deu certo. E nós temos esse nível de consciência como a nossa parte lúcida dos nossos processos. Olha, Fatinha, vira sua câmera. Ai, meu Deus. Pronto. Eita, tá toda se engana. Essa Não, detalhe. Eu não sei como foi que eu fiz isso, tá? Não me pergunte, porque se eu perder, não entro mais. Não foi você, foram os guias. Foi um guia que estava ali no escritório. Um guia bem compridão. Bom, querido. Boa tarde. Boa tarde. Deixa eu só concluir aqui a parte do primeiro raciocínio. Desculpa. Não, tá tranquilo. O importante é que você chegou. Tem esses níveis de consciência, nível consciente que está acima do nível da água e nível de subconsciente e inconsciente que eles vão estar normalmente abaixo desse nível, onde vai residir a maioria das nossas experiências, tanto boas quanto não boas. E aí, principalmente essa parte das experiências não boas, elas acabam se estruturando como nós energéticos, num sentido mais didático. E esses nós são um dos principais responsáveis pelas situações em que a gente quer dar uma virada de chave em determinadas situações, mas encontra ou uma trava para que isso aconteça, ou essa virada de chave ela é muito dificultosa de acontecer, mais do que deveria numa situação normal. E o fogo do Agnihotra, ele tem uma capacidade de irradiar uma luz para dentro dos nossos olhos, e essa energia que ela é irradiada, ela atinge uma área interna nossa chamada Sadakapita, que é um termo védico que traduz no fogo do nosso discernimento. E quanto mais bem ancorado, mais estruturado, mais fortalecido esse fogo, essa qualidade, essa parte da nossa psique, da nossa consciência, melhor a gente consegue lidar com essas situações que estão abaixo do nível da água e melhor a gente consegue integrar, conectar essas camadas de consciente, de subconsciente e de inconsciente, tendo uma visão de uma totalidade maior da nossa vida. Então, o fogo, ele tem, eu sempre coloco essa como uma das principais qualidades dele. É de estar trabalhando os nossos centros energéticos de forma que a gente consiga, inclusive, se colocar mais disponível para que os efeitos do chá, o avião, só um instantinho. O avião, quando chega, eu não sei como é que fica a recepção aí. Dá para escutar o avião, Fatinho? Pronto, então vou só esperar. Dá para ouvir tudo. Parece que eu estou na cabine. Ah, tá. Mas deixa eu só ele passar. Pronto, já que ele teve o tempo dele, agora eu vou ter o meu. Quando tu estiver falando, eu vou silenciar o meu microfone para não ter essas interferências. Mas, então, o fogo, ele vai ter, dentre as suas várias outras qualidades, essa qualidade principal de promover esse alinhamento dos nossos estados e facilitar a nossa experiência dentro da ayahuasca. Porque a ayahuasca, por si só, ela tem uma capacidade expansora muito grande. Ela é uma medicina muito forte, muito importante e muito sagrada dentro do meio xamânico. Então, como nós vivemos
numa sociedade, num ambiente com excesso de informações, com excesso de tudo no que diz respeito à parte mental e operacional, quando chega uma medicina que vai trabalhar com os nossos estados de enteogenia, de silêncio interno, a cabeça, às vezes, ela não dá muito conta desse... Olha, Rebeca, a cabeça, às vezes, não dá muito conta desse processo de silêncio e começa a haver uma certa turbulência. E aí o fogo, ele tem uma grande qualidade de dar uma pacificada nos nossos estados de consciência e com isso fazer com que o chá encontre menos barreira para aprofundar os nossos processos e fazer com que eles sejam mais leves, mais profundos e mais lúcidos principalmente. E que a gente consiga, no meio disso, ter um norte para onde ir no meio de tantas informações que o chá acaba proporcionando no momento das consagrações. Mas vamos aqui para a minha amiga cigana Fatinha. Estou aqui adorando ouvir, só viajando. Falaria o dia inteiro e a gente aqui do outro lado, o dia inteiro. Boa tarde. Vou só esperar o avião terminar de cumprir a volta dele para te perguntar. Não, mas eu estava exagerando. A gente escuta o avião, mas você se sobressai aí, viu? Pronto. Vamos lá, Fatinha. Como é a sua visão sobre espiritualidade? Vamos começar daí. Nossa! Primeiramente, boa tarde. E junto a esse boa tarde de todo coração, agradecer demais por estar aqui com vocês nesse momento, né? Você falando e eu aqui revisitando tudo já. Quando as informações, quando a cabeça da gente, nosso mental recebe tudo isso, acontece isso mesmo que você está falando. Eu sou grata por fazer parte desse grupo, em especial esse grupo. Eu não conheço o outro, mas o que eu sei dizer mas meu espírito conhece, né? Só existe para a gente do que a gente já tem de conhecimento que vem com a gente. Então, assim, um grupo, uma dupla altamente preparado, responsáveis e, enfim, graças a Deus estamos aqui. Para mim, espiritualidade eu vou usar meus termos, tá? E vocês que estão aqui ouvindo, sobretudo o Davi, tem total direito de dizer o que quiser depois. Para mim, o espírito é o princípio e o fim. É o alfa e o ômega, é o tudo. E esta figura que está aqui na sua frente, ela só está, né? Está a Fátima, está mãe de meninos, está professora, né? Eu sou arte educadora e só estou, tudo isso. O espírito tem muitas histórias. Eu acho que meu espírito, ele viu o dia que criaram esse mundo, esse planeta, acho que eu estava lá, e muitas coisas que aconteceram e que estão por vir. Assim, eu me sinto diluída de maneira muito intensa. Eu não sei resumir o que eu entendo por espírito, mas eu sei que eu estou diluída nessa poeira de estrela aí, e essa parte fria, entre aspas, que tem 35 graus Celsius aqui na Terra, está aqui articulando, né, para se ajudar e ajudar a organizar o todo. E o que eu sei hoje de tudo isso de forma muito visceral, muito prática, muito sinestésica através do ayahuasca, é que eu vim ser e vim estar sendo. Não dá para eu dizer se eu vim me ajudar ou se eu vim ajudar o outro, porque uma coisa não consegue mais acontecer sem a outra. Não consigo mais separar se eu estou me ajudando, ajudando alguém. Se eu posso me referir dessa forma. Né? Então, os dois acho que é. E está assim, me completa de uma forma que sem isso acho que eu não sei mais me achar. Não consigo definir,
muita espiritualidade, só consigo sentir. Estou em processo, professor. Todos nós estamos nessa construção, Fatinha. Todos nós. Pois é, e quero lhe dizer que de tudo que eu li, eu já estou respondendo em outras coisas, Davi, tu vai me controlando. De tudo que eu Tá li, tranquilo. que foi muito pouco, de tudo que eu pensei que soubesse, que é muito pouco, nada é mais concreto, não sei se eu acho que assim posso dizer, do que experimentar tudo que eu pensei, o que eu penso, o que eu acredito, experimentar através da consagração do ayahuasca. Eu acho que a consagração do ayahuasca é a oportunidade para eu experimentar aquilo que esse corpo sabe, que é a minoria, e aquilo que esse espírito, velho espírito, já sabe faz tempo. É um fio que liga o outro aí. Então, eu tenho, nesse momento, sabe, meu coração chega a estar disparando aqui, ó. O coração batendo forte. Parece que é uma ligação de fios. Aí, quando eu estou aí, o que não tem palavra, o que é indescritível, através da consagração, se realiza. E incrível que eu vou dizer para vocês, acho que eu vou piorar essa concepção. Quando eu estou nesse momento de consagração, não tem tempo e não tem hora. Tudo que eu vi quando eu era criança na televisão, a máquina do tempo, as coisas as coisas, a vida pulsando de todas as formas, no ar, em todos os elementos, com a cada encontro eu vou experimentando de tudo um pouco e é fantástico a gente ver isso com os olhos. É como se eu tivesse a oportunidade de ir lá para a galáxia sem sair do lugar e olhar para tudo e por todo, experimentar um pouco com Deus, como é ser, ser onisciente, tipo isso. Eu peço desculpas pelas minhas definições, mas eu estou me emocionando por conta da lembrança da memória e seria mais ou menos isso, de uma forma muito respeitosa e, por incrível que pareça, sem nenhum exagero, e muito consciente, que é o mais bacana é isso. Eu já encontrei pessoas por aí que me criticaram por isso e que falam em alucinação, coisas desse tipo. Não, eu estou ali mais inteira do que nunca, mais consciente do que nunca. E essa é a maior sacada de você honrar a consagração da ayahuasca, desse daime maravilhoso, dessa oportunidade. Deus, ele acha um jeitinho de provar a existência dele e deixa a gente experimentar um pouco de tudo isso através desse momento. Então, amor é a palavra que fecha aqui, tá? Entendi, querida. E gratidão. Nossa, a sua confiança, a sua entrega, que como eu costumo falar nos encontros aqui, de 50% do trabalho ser a questão da condução dele e da estrutura que essa condução tem. E os outros 50% do seu resultado de ser o seu empenho em você, com o seu processo, e como esse processo reverbera e está conectado a uma totalidade que a gente não tem nem ideia do quanto. Muita Gratidão. gratidão, meu querido. E aproveitar para falar sobre vivência, eu vou dar uma pausa sobre a tua experiência aqui, e aí eu vou fazer um link como foi a tua experiência no trabalho à distância. Porque embora não vou esquecer não. Embora você não tenha
recebido o chá para consagrar naquele dia, foi feito um trabalho de Sim. vibração, com alguns elementos ancorando a sua energia, e da mesma forma que o trabalho de fogo ele serve presencialmente, ele também pode ser enviado à distância, para quem não sabe. E a Fatinha teve uma situação, se eu não me engano, foi a consagração de outubro, que tu não Acho que pôde foi. vir, e por uma questão da logística e tudo, porque, para quem não sabe, ela mora em São Gonçalo do Amarante, é uma distância considerável daqui de Fortaleza, então é toda uma logística para ela poder vir. Aí, você estava toda triste, tudo e tal, que não vinha e tal. Aí eu, Fatinha, que tal tu receber o trabalho à distância? Aí tu, tá bom, beleza. E aí depois tu me contou mais coisa que tu vivenciou à distância do que tu vivenciou presencial. Se tu puder partilhar um pouco dessa parte, vai ser bem Eu, interessante para as pessoas que têm aquele tabu que trabalho espiritual só funciona presencialmente. é verdade. Primeiro, eu achei, a primeira coisa, essa mente, ela mente bastante. A minha, pelo menos, mente. Primeiro, eu achei que não, acho que não vai rolar muita coisa, mas de boa. A egrégora. E comecei não é que duvidar, mas comecei a achar que fisicamente não ia acontecer nada, porque geralmente quando eu vou, eu começo a fazer meditações antes do dia. No dia eu não quero carne, no dia eu quero ouvir música, às vezes a música me emociona, às vezes eu fico. A emoção, seja choro, seja alegria, ou seja, enfim. E aí nesse dia nada, tudo tranquilo. E quando foi à noite, eu senti de forma muito intensa o que estava acontecendo lá, né? Inclusive, eu posso dizer que eu senti uma dor de parto, uma dor muito profunda e me deitei e acendi uma vela, assim, porque eu gosto muito de acender vela. Quando eu acendo vela, ela me dá, ela diz o tempo todo assim, você está ligado em algo, ou tem algo ligado em você. Né? Eu pedi ali que a minha espiritualidade me amparasse, meus guias espirituais, meu mentor, eu estou aqui conectado em algo, eu não estou lá, mas eu estou na egrégora e eu quero estar presente. Então acendi velas, acendi incenso também. E quando eu fiz isso, veio aquela dor enorme, aquela coisa, não parecia ser filho, parecia ser algo que precisava sair e que estava era num lodo, que estava era numa coisa assim. E, enfim, foi um momento muito tenso e ali eu só consegui me aliviar quando eu grunhi mesmo, como um bicho no mato quando vai parir. Não sei se vocês já viram. Eu já acompanhei vários, porque eu sou do interior e às vezes a minha avó mandava eu ir procurar um bicho que estava assim, prenha, né, um animal. Aí a gente procurava, achava pelo grunhido, pela cama que fazia. Então tem as pistas para a gente ir ali. Uma cabra, desculpa estar misturando, eu estou falando, eu sei falar desse jeito. E aí eu ficava com o ouvido muito atento e eu sentia aquele gemido e sabia que aquele gemido era aquele momento que estava acontecendo o parto, então eu mantinha a distância, porque o animal, ele quer ficar só quando ele vai parir. Ele só aceita ajuda quando ele sente que ele está em risco de vida. Mas aí eu dava distância naquela determinada distância. Então, nesse dia, parece que eu estava me aproximando também desse acontecimento. Como se estivesse ali um trabalho de parto para ser feito, mas era algo indescritível, não era ser humano. E eu me enchi de coragem e confiança, eu precisava confiar ali, porque se a gente se assustar e ficar com medo de fantasma, com medo disso ou daquilo, você corta o processo, porque você vem total para o mental. E o mental não tem nada para lhe ajudar aí nesse momento. Aí nessas horas a mente é a que mais mente.
é a que mais mente, né? Você, aqui ela entra um pouquinho, só que não caiu uma coisa, você olha logo. Então, não, eu quero experimentar isso aqui. Eu me entrego total a isso aqui. Eu confio. Aí é que a gente sabe nessa hora mesmo se a gente confia. Eu me entrego total. E ali eu, no grunhido que eu fiz, um grito, me segurei aqui, senti como se a barriga cresceu enorme. E depois a barriga foi diminuindo e saindo aquela bola gigante, quase perceptível ao olho normal, quase tocável, aquele calor ali. E quando isso aconteceu, eu não me recordo agora como foi que se dissolveu. O fato é que eu me aliviei e agradeci, porque eu sabia que eu, mesmo sendo resguardada à minha distância, eu tinha certeza que eu não estava só. E agradeci, e me aliviei. E é como o Davi diz, aconteceu mais coisas que acontecem quando eu estou lá, porque quando eu estou lá, eu acho que só uma vez só, de todas as vezes que eu fui, eu passei por uma situação parecida como essa. E aí começa com o passar dos dias, não, tenho que contar isso para o Davi, ele deve estar lá moído, mas a Antônia, porque eles trabalham muito, mas ele vai ter que dar um jeito para me escutar. E eu falei isso para o Davi depois, e o que é bacana é que na hora a gente tem ansiedade, me explica o que está acontecendo, me explica o que significa isso. E hoje eu sei que é mais importante eu achar o significado daquilo do que eu pedir para alguém explicar. Porque às vezes o significado está afim na pele, às vezes o significado está para além mar, às vezes o significado ainda não chegou, e às vezes é tão velho que você não se recorda, né? Então, a gente o significado, ele é mais sentido do que entendido. Porque o que faz sentido para a alma da gente já está explicado. E eu diminuí muito a minha curiosidade. A minha queixa que eu tinha do Davi, ela foi resolvida. Eu tinha uma queixa dele, porque depois ele não me dava um tempo para eu contar tudo e me explicar passo a passo. E aquela paciência forçada que ele me fez passar, aquele espera à força, que não era o meu gosto, foi me dando por si só o que eu posso receber agora. Porque se me der mais do que o que eu já sei, eu não suporto. Com o que eu sei, dá para eu ir lidando. E eu amo tudo isso. E se deixar eu falar... Pode falar. O objetivo da live é que as pessoas entrevistadas falem, contem as suas experiências. E não dá para a gente dizer assim para alguém, né? Uma coisa que eu evito muito hoje. Eu já me considero já com certa experiência, não sei. Já dá para eu servir de alguma coisa. Antes, se alguém me perguntasse como é a experiência, eu ia descrever a minha experiência. Mas hoje, depois de várias, eu acho que umas 5, 4, não sei, eu posso dizer que não dá para explicar, porque nós não somos nós somos uno, e tem muita coisa para ver. E parece que cada experiência a gente chega num lugar, né, e num tempo, a gente vai para o lugar certo, né, Davi? A gente vai para o lugar certo. Sim. Então não dá para eu convidar, por exemplo, uma colega dando experiência de uma sessão. Porque depois que acontece tudo isso, eu posso dizer que eu tenho, sim, algo a fazer e a receber em relação à cura do feminino, da que nutre, da que cria. Porque tem momento que eu me sinto mãe, tem momento que eu me sinto terra, e tem momento que eu me sinto filha. E aí eu me lembro daquele princípio de que, olha só, a primeira palavra que eu disse é que o Espírito é o início e o fim, é alfa e ômega. Por isso se explica porque que às vezes eu sinto que eu sou uma grande mãezona e às vezes eu sinto que eu sou uma fiasca de filha. Porque é o princípio e o fim, né? E dentro dessa
desse arquétipo que chega para mim, até mim, em vários encontros, é talvez uma linhagem de cura que eu tenha que olhar para ela agora. Pode ser que amanhã venha outra coisa, né? Mas o mais bacana, sabe, Davi, é a gente ficar em estado de observação depois. O estado de observação, a depender do tipo de vida que cada um de nós temos, o ideal seria meditar bastante todos os dias, porque eu tenho certeza que a gente não ia parar de ganhar presentes. Mas eu não tenho um calendário diário regular. Porém, ainda, ai meu Deus, porém, ainda assim eu fico em estado de observação. Observo o que está acontecendo ali, com meus pensamentos, o que eu estou pensando mais depois do dia, depois do sábado, o que eu estou bebendo mais, o que eu estou fazendo mais, que sentimento fica chegando. E vem as informações durante as semanas. A cada semana vem uma informação, vem um achado. Eu não estava mais nem procurando isso e achei isso aqui dentro de mim. E as coisas vão fazendo sentido, sabe, pessoal? Eu sei que atropelar as coisas para a gente ter resposta não rola muito, depende. Ou a gente confia que há alguém que vê tudo e a gente só vê parte, né? Quantas vezes a gente não sai de casa, inclusive, para querer uma coisa e vai lá e é outra? Eu fui um dia para... hoje eu vou para servir, não sei o que eu vou fazer. E quando cheguei lá, recebi uma das maiores curas. E foi ali o meu dia de ser fisgada e me surpreendo demais. Do nada, cheguei perto de um sujeito, do Davi, e olhando para o Davi, achando o Davi bonito mais do que os outros dias, achando a Antônia bonita mais do que os outros dias. Tadinha, foi só pedir uma coisa ali e não sabia que estava pedindo. Aí depois eu falei, olha só o que eu fui fazer ali. E é assim, eu acho que confiar, que é incrível, Davi, pessoal, é incrível. É a palavra-chave, confiar. Tá com medo? Confia e vai. Verdade. Porque o pior é ter o medo e não fazer nada. Mas se você tá com medo e ainda tem a força para poder agir em cima do medo, mesmo estando com medo, tudo vale a pena. Porque as pessoas, elas criam uma ideia que só dá certo ir com toda aquela bravura, com toda aquela estrutura, e aí sim eu consigo ir adiante. Mas só do fato da gente, mesmo numa situação de medo, porque o chá mexe em algumas situações com os nossos medos, só da gente estar entregue ao processo no sentido de estou sentindo medo, mas mesmo assim eu vou passar dessa fase e eu vou chegar no objetivo que eu quero. Quanto maior a nossa entrega, independente da situação, independente da circunstância, maior o retorno que vem. E isso você pode estar vendo, você que está nos assistindo, ao longo das outras lives, que todas as pessoas que tiveram ótimos processos, como o caso até da Ale que está aqui junto da gente, a Ale querida, a Alessandra, todos tiveram um movimento de entrega. Todos enfrentaram certas circunstâncias, certas situações que não foi fácil. Assim como eu até narrei um pouco do caso da Antônia na live passada. E que foi bem complexo o processo da síndrome do pânico que ela passou e passou do processo. Porque ela teve constância, porque ela teve coragem de ir e de aprofundar. E é o tempo de cada um. Não é porque você agora, nesse momento, não está se sentindo na disposição de ir além desse processo do medo, que você não está no processo de alcançar isso. Isso também é outra questão processual. Então, não busque se jogar por isso também. É o tempo que a nossa consciência vai levando para amadurecer essa determinada situação, essa determinada gestalt, e aí sim, no momento certo, a gente consegue virar a chave. É como você chegar numa academia e querer logo levantar 100 quilos num levantamento de peso. É uma construção daquilo, é a consistência naquele ato
naqueles pesos menores que vai te dar sustentação para no futuro você conseguir fazer a virada de chave e aquele peso de 100 quilos ser apenas um peso e não mais um desafio para você. Apenas mais uma etapa para você passar daqueles 100 quilos. E o que mais o teu desenvolvimento te reserva. Mas continua, Fatinha. Que a live é tua, não é minha. Vale no dedo, não diga isso não, vou desligar. Ai, gente. Fala. Então, eu também já levei, já convidei pessoas, né, para ir, que se encheu de porquês, de indagações, assim, a gente respeita também, né, quem opera muito no mental, mas se a pessoa quiser investigar até isso, é bom, faz bem. Quando a gente está operando muito no mental, né, está operando muito no mental, vai ter sim a presença do que rodar sem sair do lugar. Isso é que o mental faz, é rodar sem sair do lugar. Eu quero saber por que eu estou vomitando, assim, eu não entendo, assim, não sei, desliga-se. Eu sei que o mental demais desliga um pouco, sabe Davi? É como um processo de obesidade, sendo que a nível energético mental. Então, chega um momento em que você está imerso em uma estagnação, em que você roda em círculos. Mas só de você ter a possibilidade de estar olhando para essa confusão, é como a gente que nunca mexeu naquele criado mudo, abrir a gaveta de uma forma mais... puxar a gaveta de uma forma mais consciente e perceber que existe uma bagunça lá dentro para ser olhada. Aí só assim a gente vai conseguir, em algum momento, mais para frente, reorganizar aquela estrutura daquela gaveta. Sim. Eu ouvi também uma frase no começo, que eu acho interessante falar sobre isso. Às vezes eu escutava a Antônia falar que uma consagração de Daime, a gente acabava também corroborando, digamos assim, a família da gente também recebia benefícios, influências, né? E isso é interessante falar porque, se a gente diz que nós somos todos um, se nós somos interligados, eu penso que cada sorriso deve servir para quem sorri e para quem vê. E a cada momento, a cada travessia dessa minha, tem mais gente também atravessando comigo, né? Já por diversas vezes, em algumas vezes a Antônia puxou um pouco a questão sistêmica, que ela é especialista, vocês são, né? Todos têm formação sistêmica e isso acaba agregando mais valores ainda a esse momento. Ou seja, já está todo mundo ali engatilhado para participar e ela tem aquela sacada, né? E naquele momento eu sinto muito forte também, como se eu estivesse orgulhando meus ancestrais, meus avós. Sinto muito forte, que minha avó fica muito satisfeita. Teve uma vez que eu estava lá tratando uma questão muito de processo de culpabilização materna, né? As mulheres com muita culpa, e deixei minha mãe em casa com a minha filha para ir. Até que eu resolvi nem deixar mais, porque a gente acaba chegando tarde, porque pega a estrada, né? A gente escolhe vir para casa. E quando eu cheguei, quando eu estava lá, o que eu assisti lá, aquelas mulheres, assim, nas minhas percepções, tá, pessoal? Aquela sensação forte, aquelas mulheres carregando muita culpa. Eu recebi, assim, uma frase, soprou aqui no meu ouvido muito forte, da questão da confiança, e eu lembrei até depois de uma passagem bíblica. E quando eu cheguei em casa, eu vou falar como foi, tá? Pode? Tá bom. Pode. Então, eu estava ali sentindo que estava ali sobre a minha saia uma fila de mulheres. Meu Deus, parece que está todo mundo aqui na fila aqui na fila do SUS. Aquela fila de pessoas. E eu ali no meio, eu não sei o que eu estava fazendo. O fato é que eu comecei a observar o que está acontecendo aqui.
A resposta vem para o meu coração. Ai, que culpa! Porque eu deixei meus filhos em casa sozinhos para ir para a rua trabalhar? Será que eles queriam isso? Será que se eu tivesse ficado em casa com menos recurso, a minha presença, ai, mas doía tanto meus filhos ter sido criados nas mãos dos outros, de outras pessoas, não ter feito a tarefa de casa, não ter visto o primeiro dente cair, e aí a culpa começou a doer muito, o coração já estava, o pulmão, estava essa parte todinha que doeu, endurecendo de tanta dor. E aí, aquele sopro chega, que às vezes chega de forma interna, às vezes uma pessoa que está lá no meio chega e fala, você olha assim para a cara, oi? E aí veio aquela frase, não me lembro quem, que disse assim, olha para mamãe passarinha. Mamãe passarinha deixa os meninos no ninho sem pena e sai para o mundo, vai atrás de comida para eles, porque confia. Toda mãe é uma mamãe passarinha. Tem que sair para ir buscar, não está errado ir buscar. Está cuidando do mesmo jeito. Aí deu aquela aliviada. Quando eu cheguei em casa de madrugada, estava minha mãe, sofrida, com os olhos inchados. Mãe, o que você tem, mãe? Você chorou? Não, eu levantei 3 vezes para dar comida para a tua menina, que custou a dormir, e eu acordei 2 horas para fazer um mingau para ela. Mãe, mas ela não jantou 10 horas da noite. Por que a mãe levantou mais 2 vezes para fazer? Não sei, eu tinha que levantar para fazer comida para ela. E se inverteu em lágrimas. Assim, olha só, a mamãe passarinha aqui também precisando. E aí, meu Deus do céu, esse negócio mexeu com a minha mãe total. Ela precisava passar e eu não vou, eu sou filha, então eu não vou aconselhar. Ela vai enxergar, ela vai achar sozinha aí. Então, assim, e aí dali eu comecei a ficar no meu lugar de filha, mas ao mesmo tempo unindo forças para que a frase da mamãe passarinha chegasse no coração dela. Aí no outro dia, depois do almoço, eu fui visitar ela e falei um pouco sobre isso e ela sorriu para mim muito satisfeita, sabe? Então, assim, eu acho que ela ficou, ela também entrou comigo, minha mãezinha entrou comigo nesse processo e não sabia explicar. Mas eu tenho certeza que ela foi acolhida como eu fui acolhida. Porque não há movimento para deixar no abandono, que é outra coisa que as pessoas, assim, têm muito medo, né? Eu digo pessoas que têm muito medo porque eu converso com muita gente que tem medo. Aí sim, mas se acontecer isso comigo, e depois como é que eu volto, depois como é que eu me ajeito, depois como é o quê? Gente, nós não estamos sós. Nós não estamos sós. Nós temos muita informação. E as informações, elas são assim, as informações, eu não vou dizer que elas atrapalham, não, mas elas criam lá o status delas, né? E a palavra que o Davi coloca, o confiar, vem resolver muita coisa, sabe? Nós não estamos nem agora e nem na consagração sozinhos. E se a gente tiver o tempo todo a lembrança de que tudo está certo no seu lugar, a gente sossega o coração, né? Então eu posso dizer assim para o Davi que não é da primeira vez que a gente chega a essa conclusão. Já chegou uma vez aí que eu fui para a fila, ai meu Deus, eu não acredito. Porque estranhamente, Davi, muita gente passa pelos seus processos com vômito, né? E eu nunca consegui. Outras limpezas também. Mas, outras limpezas também, né? Outros tipos de limpeza. Aí teve um momento que eu não podia lembrar, que eu me arrepiava toda, senão eu não vou não. Não, vou dar um tempo. Mas aquela coisa, eu não posso perder, tem algo lá que eu quero. E eu vou. E aí quando eu atravessei, não vá com medo. Aí nesse momento, uma amiga minha me ajudou, a Rejane, que iniciou indo à força, porque pode vir, eu não vou só não. Aí teve um momento que ela disse, você não perdoa isso, não.
pode botar seu enjoo no saco e vá. E se não for, eu vou só. Aí eu, não, senhora, também vai só não, que eu não vou perder. Coisa de amiga, coisa de irmã, que a gente não vou deixar ela sozinha, não, eu vou também. E aí eu atravessei, quando passou, ele resolve, né? Resolveu, tranquilo. E a gente tem sempre a confiança de que tudo fica no lugar. Falar aqui nessa live, para mim, está sendo muito bom, porque a gente tem vontade de externar isso e a gente tem poucas pessoas para conversar sobre isso. O Flávio, ele é meu parceiro, sobretudo para me ouvir, né, quando eu chego. Porque tem gente que fica, meu Deus, meu marido não pode saber e tal. Não. A gente já conseguiu chegar nesse nível, assim, ele fica aguardando a gente conversar. Por incrível que pareça, a minha mãe, ela é minha parceira em tudo. Eu sou reikiana e eu também fiz a MQE com os meninos, consteladora, e meu interior aqui, ninguém tem nada dessas técnicas ainda. E as pessoas, elas me olham, eu vou fazer como aquela frase de uma propaganda que eu vi na TV. Ou questiona ou se apaixona por mim. Ou questiona ou se apaixona. Eu duvido essa mulher aí. Isso aí é mentira com alguma coisa aí. Ou então é louco, se apaixona de verdade. E a minha mãe, ela sempre participou de todos esses processos, sabe, pessoal? E é muito maravilhoso eu partilhar isso com ela. Essas minhas idas para este momento no Vila da Cura, porque todo mundo da minha família também testemunha a minha mudança, meu estado de espírito. Eu sou genuinamente aperreada, mas esse aperreio aqui, ele não atinge aqui dentro explode de amor, né, de muita paz. E até isso eu ganhei de presente nesse encontro agora, não foi, Davi? Uhum. Não sei se você lembra o último, né? Sim. A pessoa se sente bem com um monte de dedo sem ser centopeia, né? E graças a Deus estou aqui conversando sobre. Não sei se o que eu estou falando está sendo entendido, ou não sei se está ajudando em alguma coisa. O fato é que estou numa jornada muito bacana mesmo. E a outra coisa que faltava, que eu não sei se está nem na sua conta eu falar aqui, é as experiências surreais. Vai ter um momento não que a gente contar isso? Fala! E fora, depois eu tenho uma pergunta para ti. Não, pois faça a pergunta logo, para você não esquecer. Porque só o que eu tenho é história de trancoso. Pode falar. Eu não lembro. Eu acho que a primeira vez, eu vou fazer como ditado, não tintim nada. A primeira vez eu não fui para lugar nenhum. Senti que eu lembro. Foi. A primeira? Foi que tu tinha visto. Que tu tinha visto o mentor na sala e tudo que tava fazendo. Não, isso aí é o de verdade. Primeiro, a sensação de que eu fiquei vendo tudo grande, né? Assim, porque o Davi ia aparecendo de vez em quando, né? Quase 2 metros de homem ali, passando para lá e para cá, e ao mesmo tempo sentado ali perto do fogo. Disse, tem alguma coisa errada aqui. Esse é o Davi mesmo. Aí, Jesus, como é que pode? Via muito claro aquelas passagens. Davi, chamei ele, cheguei, acho que eu falei para ti, foi no dia mesmo, não foi? Sim. Não sei se foi no dia mesmo. E depois começou, eu não sei se foi da primeira vez, tá, Davi? Ah, tudo bem. Mas eu comecei a sentir que o meu corpo ali estava empregado, já estava assim, trabalhando. E nesse momento era muito bom estar ali. Só que ficava de vez em quando. Eu falei para vocês que tudo é muito consciente. E eu ficava, eu vou parar com isso. Como é que estão me olhando? Se eu olhar
para as pessoas e elas estiverem tranquilas, eu vou continuar. Se tiver alguém muito admirado comigo, eu vou me envergonhar. Quero falar sobre isso. Quero falar sobre isso porque se trata de algo também que faz parte, muito importante. A confiança do grupo que está ali com você, né, pessoal? Quem está ali em exercício, ele também precisa ser apoiado, precisa pelos colegas. E é desconfortável, por mais que a gente procure não ligar, mas é desconfortável quando as pessoas ficam assim, com a sensação de que está com medo de você, né? E aí eu peguei, eu olhei para as pessoas e quis me sair. Não, eu vou parar. Só que eu não conseguia, porque eu ficava acabada de cansaço. E quando eu me entregava, eu ficava fortalecida, me sentindo forte. E aí não, eu vou permitir ver o que tiver de ver. E aí foi onde foi acontecendo os processos que começou de um jeito e agora está do outro. Fazíamos viagens muito boas, como se eu estivesse realmente andando nas asas de um pássaro bem grande. E eu visitava vários lugares e aqui e acolá aparecia um lugar em que estava acontecendo algo e este pássaro que me levava cuidava do que estava acontecendo, evitava, dava o livramento. Eu entendi depois, aqui está sendo dado o livramento. E, coisa boa, meu serviço é só dar carona. É só estar aqui em cima. Isso é muito, muito invocado. Rapaz, mas eu não estou ajudando em nada, porque eu só estou passeando. E aí, de tanto ir, eu senti muito forte a pergunta audível. Você quer conhecer? Você quer ir para onde agora? Eu quero mergulhar. E eu mergulhei no mar. Só que fui muito abaixo da planície ali do mar. Fui muito abaixo das pedras e voltei. E depois, agora você chega de passeio. Como se fosse, chega de passear. Ou seja, primeiro eu fiz o meu primeiro momento foi só presente, né? Venha só brincar aqui de parquinho. E era uma maravilha. E aí depois, meu Deus, isso é muito bom a gente ficar aqui só conhecendo os lugares. Mas aí começou o segundo processo, que foi vendo as coisas. E da próxima vez, eu quase dava um grito lá na sala, nós estávamos dentro da sala, quando o Davi, a Antônia chamou para a gente ir lá para fora, que eu fui me mexer, quem disse que eu podia me mexer? Cheia de braços. Aí era mais ou menos uns 6 de um lado, uns 6 do outro. Aí, bom, eu vou ter que ir, porque isso é impressão. Eu vou passar pela porta como? Só? Não. Agora eu vou deixar de ser criança. Eu não sou criança. Eu sei o que está acontecendo aqui, sim. Não sei se eu que dizia isso para mim mesmo. Sei que eu disse, você sabe o que está acontecendo. E você... é necessário que seja. E fui, me entreguei ali, sem um pingo de medo de ser quem eu precisava ser naquele momento. E foi uma das maiores curas que eu tive na minha vida. E quando eu falo em cura, eu não estou falando de dor no estômago, eu não estou falando de veia quebrada, eu não estou falando de... Não estou falando dessas coisas, não. Quando eu falo cura, é um estado de libertação, é um estado de ocupação. Eu estou ocupando o meu lugar. E isso, pessoal, é de uma força que vai... As doenças velhas, cacuete que a gente tem, o vergonha de ser quem você é, o vergonha de falar em público, o vergonha de cair tudo por terra. Porque quando a gente... E se a gente tem, mas a gente se organiza e se sai muito bem. Eu acho que cada um tem a cura que precisa ter, né? Aquela coisa, aquele medo, meu Deus, eu vou ser julgada já. Está se dissipando, que é uma beleza. Eu não sei se é a idade também, acho que é tudo. Mas, puxa vida, a cura que eu tive, ela não foi uma cura física. Mas eu me senti uma mulher muito... Parece que eu tinha achado meus outros pedaços, parte deles, e colocado ali. E eu não voltei mais não, sabe?
Faz pouco tempo tudo isso, começou acho que de 2020 para cá, 2021, 2020, não sei. O fato é que cada dia eu estou mais incrível. E foi um momento muito mágico. E agora, com mais maturidade, né? A espiritualidade, ela foi muito incrível comigo, ela sabe quem eu sou. Primeiro sabe que eu adoro viajar, então me botou para passear mesmo. O meu sonho de criança, quando eu era criança, eu tinha 2 sonhos. O primeiro era andar de avião, o segundo é que o avião não tivesse teto, fosse sem nada, fosse assim, ao ar livre. E ali eu realizei meu sonho. Eu estava viajando ali, tudo no aberto. Subi, parecia ser peixe, parecia ser arraia. Então, depois que eu me deliciei com tudo isso, aí foi as coisas vindo por etapas. E hoje, como está? Hoje, como está muito sinestésico. A Antônia traz o tema, a Antônia faz o trabalho e o tema chega até mim. E eu, embora não converse com as pessoas, eu sinto que eu estou no coletivo, naquele coletivo ali, né? A última vez, as 2 últimas vezes têm sido incríveis. Parece que eu sou geradora de uma temática também, que todas as temáticas sempre perpassam, todos os temas sempre passam pela minha temática. Suponhamos aqui que ela vai tratar suicídio. Então, aparece a dor das mulheres que perderam os filhos com suicídio. Vamos supor que seja, não sei, o egoísmo. Aí lá se vem, enfim. Então, assim, para finalizar, as 2 últimas vezes apareceu algo que no começo eu pensei que simplesmente que eu estava dentro do estádio de futebol, muito iluminado, muito bonito. Isso antes de eu... meus processos, ele passa por, em média, 3 etapas. A primeira etapa é como se eu tivesse realmente indo visitar algum lugar. E ali receber, hoje eu concluo assim, e ali recebo instruções. Vejo, esse espaço para mim parece muito com a nave. As iluminações que tem dentro em mosaico, colorido, com a predominância do verde, do azul e do vermelho. Muito bonito. E depois que eu saio dali, eu começo a entrar em processo de dor, né? Ou de avalanches, né? Já aconteceu de eu entrar várias vezes em campos de concentração, passa por aquilo tudo, e engraçado, quando as coisas estão demorando muito, é como se eu devesse ali, eu reagir. Aqui você precisa sucumbir. Porque quando o espírito está experimentando a dor humana, tem hora que ele quer se confundir com o humano. Meio que isso. Aí ele precisa, eu vim aqui fazer algo, não vim... Sabe quando você manda uma criança ir fazer uma compra, que ela chega lá e se senta, vai conversar? Aí depois se lembra, opa, eu vim aqui só comprar isso. E parece que os espíritos, eles passam um pouco por isso. Experimenta aquelas sensações ali de vir fazer o trabalho, e quando pensa que não, tá querendo... E tem momentos que chegam totalmente resolutos, totalmente brilhantes, vêm só trazer algo e faz de forma muito esplêndida. São essas 2 sensações, né? E no final, eu estou começando a concluir que é a hora do encerramento, e no final só chega mensageiros mandando levanta e dança, que já é chegada a hora. Assim também como eu morria de pena, morria de dó quando eu via alguém ali na sofrência. E agora, e às vezes chega o espírito que diz, que maravilha, olha que coisa linda. Aí se vale, meu Deus me livre de eu dizer uma coisa dessa. O pessoal vai dizer que eu estou achando bom ver ele vomitando. Né? Mas foi um aprendizado também para mim, que eu recusei. Assim, mas rapaz, aqui, que coisa bacana você está passando por isso. Poderia ser pior. Passando, em outras palavras, por essa libertação, né? Por essa libertação. Entendeu? Então,
Então, assim, se modifica e eu estou agora nesse momento. Se vir uma dor, já, Liz Maria, assim, querida. Se vem uma dor, eu já sei o que fazer com ela ali, sabe, Davi? Uhum. A não ser que seja no caso em que você realmente venha me ajudar, mas quando vem, às vezes, é só um sintoma de algo que tem que ser feito ali. É A última vez figura. aqui, né, A Davi? figura e o fundo, né? É a figura. Exatamente. Figura e o fundo. Essa é ótima, vou tentar colocar assim, refletir em cima da figura e do fundo. Então, assim, eu cheguei, a gente só tem o que a gente precisa ter na hora certa. Eu não aguentaria ver o que eu vejo hoje, e hoje eu vejo com garra e vou lá e faço o que é para ser feito. É tipo isso. Não sei amanhã. Amanhã pode. Mas eu fui preparada para isso. Assim, eu me sinto que eu fui me preparando para isso. Se eu tivesse num ambiente de consagração e de repente eu fechasse meus olhos e visse um verdadeiro cemitério de crianças, se eu visse pessoas enterradas ali, viva, eu sabendo que foi daquela forma. Se fosse isso no começo, em outro tempo, sem a preparação que o Daime me deu, acho que eu voava dali, nunca mais aparecia. Então, o processo de cada um é o certo, tenho certeza. E eu olhar para essa caminhada, é fortalecedora. Eu tenho umas questões físicas para resolver? Tenho, mas eu não tenho preocupação de resolver ela no Daime. Posso chegar a ter se me incomodar muito, sabe, Davi? Que também já aconteceu de a pessoa dizer assim, e eu dizer assim, eu chegar lá e vou pedir por pessoa fulano de tal. Pessoa fulano de tal, quando se levanta xingando, dói isso aqui todo dia. E quando eu cheguei lá no Davi, que eu vi o que eu via, assim, meu Deus do céu, que vergonha, eu vou pedir por isso. Isso aqui é pequeno, isso aqui tá grande demais, a pessoa vai chegar até aqui. Mais ou menos isso. Eu sei que é importante, né? As pessoas pedirem, mas naquele meu momento, eu estava com a missão ali coletiva. E se eu resolver, se eu corroborasse, se eu fosse ferramenta para resolver algo maior, como uma dor humana, coletiva, eu tenho certeza que sai um monte de gente, que a gente se cura dos nossos ossos, que a gente se cura do nosso estômago, que a gente se cura da nossa mente, e por aí vai. Mais ou menos isso, viu, Davi? E, querida, me diz mais uma coisa. Tu teve também, em um momento, em um movimento nosso aqui, uma vivência, que era o trabalho védico, era o trabalho de fogo intenso, porém sem ayahuasca. Tu pode fazer só um paralelo pra gente de como foi com a ayahuasca e sem a ayahuasca, o processo do fogo? É porque E o que ele representa uma para vez você? não, acho que duas vezes, eu não sei, Davi, não sei contabilizar quantas. Foi uma sem fogo, antes da gente viajar. Antes da viagem não teve fogo, não? Antes da viagem teve fogo, se eu não me engano, janeiro, fevereiro, lá para março. Aquele fogo do Om Namah Shivaya. Uhum. E aí, depois dele, não, só teve aquele ritual no semestre passado. Os outros rituais eram dos yogas, já era fechado. Aí de aberto... Ah, sim, pronto. Teve dois. Teve um que foi de Ganesha, antes da gente viajar, uma semana antes da gente viajar, e teve um Om Namah Shivaya que foi no mês anterior. Você quer que eu comente uma das experiências que foi sem o Daime ou sem o fogo? Não entendi. Qual foi a diferença para você de uma sessão sem ayahuasca para uma sessão com ayahuasca, com relação ao fogo? Tipo, como que é o fogo para você em experiência, o fogo do Agnihotra, e como foi para você a sessão somente dele e a sessão dele acompanhado com ayahuasca? Davi, eu não sei se eu consigo diferenciar
É muita coisa, sabe, Davi? Se eu sei explicar basicamente a diferenciação que tem. Eu só sei que o processo do fogo também, Davi, no processo do fogo também eu entrei sim num trabalho muito bacana. Muito mesmo. Eu tenho impressão, eu não sei se é de certeza, mas eu tenho impressão que na vez em que eu fui para um determinado lugar, que eu encontrei lá, foi numa sessão só com fogo. Eu tenho a impressão que foi. Porque na sessão com fogo, eu acho que eu tive, não sei se você recorda, essa sessão do fogo foi uma que tu mandou depois todo mundo falar? Tu lembra? Sim, Foi? e que tiveram vários trabalhos de movimento corporal Ai, para me lembro digerir o agora! processo, para digerir o processo que o fogo desencadeava, da irradiação dele. Incrível, incrível, incrível. Sobretudo aquele movimento do corpo. Teve um movimento sistêmico, Uhum. recorda? Sim, que a Teve um Antônia movimento sistêmico, conduziu. a Antônia conduziu. Quando nós terminamos aquilo ali, meu Deus do céu, a minha família, a minha bisavó, a minha tataravó, aquele negócio, aquela coisa forte que foi para todo mundo, né? Teve pessoas que se emocionaram muito e outras se queixaram, às vezes. E eu acho que a gente está tendo problema de conexão para Fatinha. Deixa eu ver. Incrível, uma espécie de meditação, só que uma meditação movimentada. E à medida que a gente ia se movimentando, Fatinha, tu pode voltar só alguns instantes, porque cortou um pouco o teu, aí não deu para eu perceber o que tu tinha falado. primeiro a gente fez, eu não sei a ordem, mas a Antônia chegou com o movimento sistêmico. Sim. No movimento sistêmico, a gente conversou sobre abundância, sobre nossos ancestrais. E lá naquele momento, cada um ficou acionado de forma muito forte. E quando a minha colega do lado sentia uma dor no braço, sentia uma dor na mão, de não poder ter força de pegar. E aí você veio depois da Antônia e fez movimento de corpo. Ali é como se a gente estivesse fazendo uma meditação. A gente conseguia fazer, acontecia no corpo da gente tudo que você ia dizendo segundo a sua condução. A limpar o nosso corpo, receber uma energia, tudo foi perfeito. Foi uma experiência incrível também, de muita conexão, muito boa. Inclusive, estou com muita saudade daquilo ali, faça de novo. Foi muito bom. Tá bom. Vamos programar essa Muito vivência. Acredito que só nosso amigo passar aqui. Pronto, já passou o grosso dele. A gente está falando aqui, deve ser lindo. Realmente, família, é um processo bem intenso, bem profundo. Muito. E como eu fiz a questão de perguntar para a Fatinha, qual foi a diferença com a ayahuasca ou sem a ayahuasca? Ela disse, não teve muita não. Não. Porque o fogo por si Para só, mim, não. ele tem uma capacidade muito introspectiva, de gerar um estado muito aprofundado da nossa introspecção. Não que ele seja igual à ayahuasca, porque cada recurso ele vai atuar em locais diferentes da nossa consciência, da nossa psique e dos nossos corpos energéticos. Mas ele também tem uma capacidade muito, muito enteógena de atuar dentro e promover ressignificações, que é o que eu sempre falo dessa parte. Então, por isso que eu quis reforçar isso com você, Fatinha, de você falar sobre como foi a diferença entre um ritual de fogo. Eu vou prestar atenção agora, eu acho que eu vou começar a anotar, viu, Davi? Hã? Eu acho que eu vou começar a anotar as coisas para eu poder colocar no cronograma, assim, porque é um cronograma nosso, né? Assim, muito pessoal. E você agora me força a fazer uma replay aqui, e eu não estou aqui lembrando nem de 10% do que eu experienciei, sinceramente. Tudo bem, o importante é que aquilo ficou internalizado e foi trabalhado. Porque se a gente se ater muito aos detalhes, a gente volta para o processo mental.
Opa, tô fora. Mas se é para uma finalidade de uma consulta no futuro, algo que você realmente veja importância de ser consultado e revisitado, então fica livre para você fazer as suas anotações. Você precisa sentir a necessidade disso, não pensar sobre a necessidade. Né? Muito bom. Pois é isso. E é isso, querida. Aí me diz só mais uma coisa. O que, que você diria para as pessoas que, por alguma razão, estão com medo de consagrar? Seja aqui, seja em algum outro lugar do Ceará, do Brasil e Seja, assim vai. seja em qualquer lugar, né? Eu acho, Davi, que pode ser subjetivo a palavra confiar, a técnica, ela é tão antiga quanto talvez desconhecida. Eu não digo consagrar em qualquer lugar, Sim, mas com certeza. consagrar num espaço como Vila da Cura, eu indico para qualquer pessoa da minha família, qualquer pessoa conhecida, qualquer pessoa que me pergunte. Graças a Deus comecei. A minha sugestão ou meu conselho é que vá, faça, que é maravilhoso. Não tem preço o que a gente ganha. Não tem, meu querido. Que bom. É o nosso principal objetivo, de sermos facilitadores desses processos. É o nosso maior objetivo, Fatinha. Nós somos muito gratos a tudo isso. Muito mesmo. Que bom, querida. E eu acho que eu já escutei dizer que há pessoas que faz isso só. Não sei como é possível, porque a gente, assim, eu não imagino dessa forma, né? Não vejo dessa forma. Eu tenho certeza que tem, em todo lugar do mundo tem um lugar, tem um cantinho importante, acolhedor, como o de vocês, e eu aconselho demais, sinceramente, eu aconselho muito mesmo, que vá. E também estude o lugar que você está querendo consagrar, veja as referências dele, no caso de quem está nos assistindo. Veja as referências, veja testemunhos, veja pessoas que não têm conexão com a liderança em si, pessoas que são, entre aspas, comuns e que, por não terem uma conexão, não vai ter uma tendência a florear demais sobre o espaço e sim jogar a real do que eles estão vivenciando e do que vivenciaram, principalmente. E aí também se conecte com a sua sensação do lugar que você sente que tem algo a mais ali para você, do lugar que você sente que tem um chamado. Acho que a síntese de tudo seria você sentir o seu chamado. E a partir desse chamado, as outras coisas, as outras situações vão se confirmando sobre esse chamado e se transformando numa certeza. E que você vai ter essa certeza mesmo de fato quando você for e tiver a sua experiência. Mas vá atrás de conhecer direito os lugares e se permita experienciar, sempre buscando o seu amparo espiritual interno, que ele seja o seu principal guia para te conduzir para os melhores lugares que você precisa estar. Porque pode ser uma experiência boa para mim em um determinado lugar e pode não ser tão boa para outra pessoa. É muito da questão da energia que nós nos conectamos. Então, por isso que eu reforço essa questão. Sinta, estude e ouça o seu chamado. Para que você tome essa segurança, tome essa certeza e tome a decisão de ir consagrar. Uhum.
Pois é isso. Quero agradecer, viu, Davi, aqui a participação e a cada um que aqui está nesta live, a você e a Antônia. E da próxima vez a gente está junto aqui de novo e pedir licença para eu ir me retirando, para eu continuar aqui, ou começar aqui outra atividade. Mas estou muito feliz. Viu? Quando tiver outra, eu quero participar. Tá Inclusive, ótimo, se querido. for no final de semana, viu? Tá bom, querido. Pois é E isso, meus muito irmãos. obrigada. Gratidão nossa, a sua disponibilidade, a sua confiança e principalmente a sua entrega ao processo, que ela é essencial para que as coisas possam se movimentar e a gente possa firmar essa energia do grupo, como um grupo mais forte, um grupo mais coeso. E até acrescentando, a, a Chaya falando aqui, eu sei que posso me entregar, pois não estou só. A Jamile complementando, nós nos sentimos em casa aí. Obrigado, Davi e Antônio. Gratidão, Jamile, gratidão, Chaya. E a Chaya Tchau, tchau. reforçando, tem sido um divisor de águas, uma vivência profunda para dentro, com mais clareza e cura. Obrigada pela live. Até sábado. Ah, live, a, a Chaya vai estar. Ótimo. Pois é isso, querida. Pois gratidão profunda a você, gratidão tanto minha quanto da Antônia, que está resolvendo outras questões. E aí eu tenho cuidado mais dessa parte do digital aqui das lives. Ela ainda vai estar no digital, mas em um outro momento. Então tá bom. E até a próxima a todos. Essa foi mais uma live para falar sobre a experiência de uma pessoa querida nossa que teve nos rituais. E em breve vamos ter mais lives, mais experiências e mais informações. Tá bom? Um grande abraço para todos que estiveram, que estão. Fiquem com Deus. Tudo de melhor. Um Para abraço. vocês espiritual e material. Tchau, tchau.